Estamos de volta com Falando Nisso. Hoje é dia de estética e beleza, recebendo aqui o dermatologista Dr. Messias Matei, falando sobre manchas na pele. E daqui a pouquinho a gente vai saber mais e também atender você que está ligando 9711-1313. Dr. Messias, é possível, olhando, a gente identificar as manchas que são mais perigosas e que merecem mais atenção? É possível, mas a gente do consultório tem uma maneira um pouco mais detalhada, que é um aparelhinho que chama dermatoscópio. Assim como tem o otoscópio do otorrino, né, o oftalmoscópio da visão, a gente tem o dermatoscópio. Coloca um olhinho e põe em cima da pele e ele consegue ver camadas mais profundas. Então, uma lesão que aparentemente ela parece que não tem nada, você pode se surpreender na hora que olha no dermatoscópio. Então, é uma maneira rápida de você ter uma certeza maior. Então, apareceu mancha, procura o médico. A orientação é essa. Com certeza. Agora, e as manchinhas, as pintas que já nascem com a gente? Eu tenho várias aqui no braço, se der para mostrar. Essas aqui são mais tranquilas. Essas daí suas, elas são pequenas, redondinhas, de uma cor só. Então, isso é uma característica, a princípio, benigna. A não ser que ela comece a alterar, isso é uma coisa boa para falar, porque qualquer alteração da forma, na cor ou no tamanho da lesão, aí a gente tem que tirar também. E se coçar? Se coçar também, ó. Às vezes não alterou nada na forma, no tamanho e na cor. Mas está dando sintoma, dor, coceira, sangramento, também é um sinal para tirar. Ok, tem um Ligband, vamos lá. Meu nome é Everton, sou de Taubaté. Que tipo de tratamento eu posso fazer na minha pele? Pois nessa época de frio, próximo do nariz, abaixo dos olhos, assim, começam a aparecer cascas, como se fosse casca. Gostaria de saber se isso também é referente ao sistema nervoso. Um abraço a todos, muito obrigado. Querido, ótima pergunta. Nessa época a gente tem muito seco, comum. Baixa umidade, né, doutor? É isso aí, Everton. Isso aí, na verdade, é uma caspa mesmo. Chama dermatite seborreica, que no couro cabeludo a gente chama de caspa. E a dermatite seborreica na face a gente chama de dermatite seborreica mesmo. Então, é uma coisa que a gente fala em controle, a gente não fala em cura. Porque, eventualmente, volta em período de estresse e de inverno. Então, existem alguns produtos, aí é bom consultar um dermatologista para ele indicar um produto mais apropriado, de preferência que não tenha corticoide, porque o corticoide tem alguns efeitos colaterais a longo prazo, inclusive próximo do olho pode induzir ao glaucoma, tem uma série... Então, cada caso é um caso, aí o dermatologista vai optar em um produto para fazer o controle desse problema. Mas no inverno piora mesmo? Piora. É? No inverno e época de estresse. Pode dar o ano todo, mas no inverno tem um fator a mais que é o frio. Cuidado redobrado com a pele. A gente tem umas imagens de manchinhas na pele que o doutor trouxe e a gente vai comentar, falar mais sobre elas. Se você se identificar, é ótimo procurar um médico. Essa aí é a característica do ABCD, né? A de assimetria. Tá torta. Quando você divide ela na metade, uma metade é diferente da outra, ela é assimétrica, então é uma característica ruim. Isso é pinta ou é mancha? É pinta. É uma pinta. Na verdade, a pinta também ela pode ser ou mancha só lisa ou sobrelevada. Pintas a gente chama de névoa, o termo médico, né? E essa daí? Essa daí ela já é simétrica, ela é oval, então uma metade é igual a outra, característica benigna. Uma benigna, ela pode se transformar em maligna, doutor? Pode. Então, se ela começar a alterar a forma, a cor, as bordas, aí também a transformação também é bom tirar. E a pigmentação? Aquela outra, ela é mais escura. Isso, exatamente. O B é de bordas. O bordas, assim, irregulares é característica ruim, maligna. Quando ela tem a borda regular, que é essa situação, é uma característica boa, que é essas do seu braço. Aí o C que é cores. Então, o próximo item é o ABCD. C é cores. Quanto mais cores variadas ela tiver na lesão, tá vendo várias tonalidades diferentes, pior. Maligna. E se ela não é que é maligna, ela tem uma tendência maior de ser. E essa, por exemplo, é a cor única. Então é uma característica mais benigna. E o D, tem D que é o último, que é o diâmetro, acima de 6 milímetros, que é 0,6 centímetros, ela já fica mais perigosa. Só que isso é uma regra que você pontua todos os critérios e classifica como benigna, maligna ou intermediária. A intermediária você pode acompanhar, anotar as características ou fotografar e depois fazer o acompanhamento ou até já retirar preventivamente, que até... Como é que é feita essa retirada? Aí é cirúrgica. Depois fica com uma cicatriz, alguma coisa? Fica uma cicatriz. Aí nesse caso não dá para fazer nenhum procedimento de cauterização, de laser, aí tem que remover mesmo com cirurgia, com uma certa margem de uns milímetros e remover ela inteira de um lado, do outro, até a profundidade e suturar.
Olha só. Okay. Agora, doutora, infecções, como por exemplo uma micose, ela pode desaparecer, mas ficar uma mancha? Pode. Normalmente pessoas da pele mais morena, aí a gente chama de hipercromia residual, ou seja, hipercromia é aumento de cor, residual é porque sarou uma lesão, como uma alergia ou uma micose, e aí fica aquela marca escura, né? Você vê as pessoas morenas, é muito comum, picada de inseto. Aí com o tempo aquela marca vai clareando, ou a gente pode fazer um clareamento para acelerar esse clareamento com produtos também para passar. Olha que bacana. Tem Big Band, vamos conferir, Pedrão? Boa tarde. Tenho manchas pretas no rosto devido à gravidez. Já fui ao dermatologista, inclusive ele passou um ácido para mim usar. Só que eu não consegui usar porque queima muito. Não tem outro medicamento que eu possa estar usando sem ser o ácido? Obrigada e boa tarde. Boa tarde. Olha, a gente sempre diz que é uma orientação porque o médico precisa fazer uma análise mais detalhada do paciente. Mas vamos a uma dica, doutor. Na verdade é o seguinte, existem tolerâncias diferentes para cada pessoa. E ácidos são vários tipos de ácidos. E tem uns que não são ácidos e são clareadores também. Então, o que acontece? O ideal é você ou voltar no seu dermatologista e dizer que aquele não deu certo, para ele passar um mais leve e achar o limite da sua pele para você começar mais leve e conforme vai acostumando com o tratamento, vai conseguindo potências mais altas. Essa época é boa para fazer esse tratamento, muito boa, né? Ideal. Outono, inverno e primavera. Ok. Ou se não, troca de médico, filha. Porque também tem... Mas leva a receita antiga para ele não passar igual, porque às vezes ele vai começar da mesma forma, porque é uma coisa muito... uma segunda opinião é sempre boa, né? Doutor Messias, tem uma pergunta ao vivo para o senhor. Alô? Alô? Oi? Oi, eu queria perguntar para o doutor que meu cunhado, ele passou repelente e ficou no sol. E deu umas manchas pretas no rosto dele, nada tá saindo. Se o doutor fala o que é bom, alguma coisa assim. Ele passou repelente no rosto, Mônica? Isso, repelente e ficou no sol, né? Porque ele fica, pesca, né? Vai pescar em beira do rio, tudo. Aí ele passou repelente e ficou exposto no sol o dia todo e deu umas manchas pretas, assim. E ele é moreno, mas as manchas ficam... Mais preta ainda, né? Isso. Ok, linda. O repelente tem álcool, né? Ou não? Ele deve ter, talvez o repelente possa ter acelerado a queimadura solar mesmo, e aí ele acabou tendo manchas de sol. Porque se fosse o produto mais o sol de queimar igual limão, aí forma bolha, é uma queimadura mais intensa. É o fitofotodermatose. Que é a fitofotodermatose. Deve ter sido a própria sol mesmo, que ficou o dia inteiro com mais o álcool, queimou bastante e deu essas manchas de sol, que a gente chama de melasma. Então, tem que procurar um dermatologista, fazer tratamento. Esse tratamento ele tem que ser contínuo. Inclusive, o mais importante também é protetor solar de dia, porque o sol faz escurecer mais ainda. Então, protege de dia e clareia à noite com os produtos para clarear. Agora, tem um remedinho para isso que chama P de paciência, viu? Porque a mancha não é assim, né? Não, inclusive, quem tem esse problema, ele acompanha a vida toda. Tem que estar sempre cuidando, sempre usando um clareador de acordo com a época do ano, tem um específico, e com protetor solar a vida inteira. Acordou, escovou o dente, passou filtro solar. E mesmo no inverno, muita gente acha que tem um tempo mais frio, não precisa passar, precisa sim. A gente vai para mais uma paradinha no Falando Nisso, daqui a pouco a gente volta falando sobre manchas na pele. Tem também as últimas notícias do Segurança 24 Horas e os destaques do Band Cidade, segunda edição. E agora beijo, abraço e aperto de mão. Estou aqui na Band, dá um abraço para minha mãe, para meu filho, meus filhos e para vocês também. Adoro muito vocês.